Olá, pessoal. Vocês me escutam bem? Ok, boa tarde, pessoal. Quer sentar mais para cá um pouquinho? Ficou tão distante. Bom, pessoal, eu vou estar falando com vocês hoje sobre flotação de minério e rejeitos de baixo teor. Eu queria fazer esse paralelo com vocês sobre o quanto nós evoluímos nos últimos anos. Nesse caso, né, eu trouxe a questão ali desde a época da invenção do fogo, período pré-histórico, até as lâmpadas modernas, para fazermos um paralelo com o quanto a mineração também evoluiu e com quão grandes são os desafios que nós temos enfrentado. E eu vou trazendo essa análise para os nossos minérios pobres. Hoje, no estilo de vida que nós temos, nós queremos coisas modernas, sofisticadas, nós queremos carros velozes, elétricos, econômicos, sofisticados, confortáveis. Nós também queremos celulares modernos. Hoje a gente consegue fazer tudo na palma da mão. O quanto nós evoluímos nos últimos 10 anos, nos últimos 100 anos, né? Mas mais recentemente, hoje em dia nós temos telefones que são inclusive dobráveis. Óculos virtuais, mas óculos no sentido de que talvez em breve vai substituir os telefones celulares, a gente vai conseguir fazer tudo através desses óculos. Energia limpa, renovável, barata, eficiente. E dentro da mineração nós também queremos tecnologia, nós queremos veículos autônomos, nós queremos sistemas de comunicação que sejam eficientes. E para tudo isso, para todas essas inovações, nós demandamos bens minerais. A sociedade, o crescimento populacional ele é expressivo nos últimos anos, apesar da pandemia. A estimativa para os próximos anos, até 2050, é considerável no aumento populacional. Nós tivemos também um aumento da qualidade de vida, tratamentos de saúde, o que prolongou a idade das pessoas, mas tudo isso demanda recursos minerais. E a gente tem ouvido falar muito sobre minerais críticos e estratégicos. E hoje eu trouxe essa imagem desse avião, porque nós estamos vendo uma questão geopolítica que chega a preocupar. Porque nós estamos vendo militarização de muitos países. E a Europa anunciou recentemente, agora há poucos dias, que ela vai voltar a se militarizar também por questão de defesa mesmo, em função de todo o cenário ali aos seus arredores. E para isso tudo nós precisamos de bens minerais que hoje são considerados críticos estratégicos. Se até alguns anos nós falávamos de lítio como mineral crítico estratégico, entre outros, hoje esse cenário já muda um pouco. O lítio não deixou de ser estratégico por conta, né, das baterias, mas a gente tem aí a entrada de outros bens minerais que antes não eram tão comentados, mas entrando também nessa questão da militarização. Então, nós precisamos de máquinas que sejam eficientes, rápidas, leves, e tudo isso demanda, então, esses recursos. E eu não sei se você sabe, mas o Exército, em geral, no mundo afora, eles não aceitam reciclagem. Então, eles querem trabalhar com minério mesmo, né, o produto bruto. Em todas essas questões, para a gente definir o quanto nós vamos purificar os nossos bens minerais, a gente tem que pensar o que é que o nosso cliente precisa. Porque o nosso foco é atender o cliente. Normalmente a gente vai buscar qual que é a demanda, qual que é a necessidade, o que é considerado como bem mineral crítico, estratégico, teores demandados e principalmente quais são os contaminantes que vão ser limitantes aí para a comercialização, com foco naquilo que vai ser utilizado, né, o fim que vai ser dado para aquele bem mineral. Então nós precisamos estar atentos ao que o nosso cliente está demandando. E a régua do nosso cliente, ela não está baixando, né? Ela está igual ou ela está aumentando. E nós, dentro do processamento mineral, nós temos esse grande desafio de atender a demanda do nosso cliente. Então, nós temos uma série de especificações ou de características ou qualidades que nós precisamos cumprir para falar que nós temos, de fato, um produto final. A gente preocupa com teor do elemento de interesse ou dos elementos de interesse. Nós preocupamos com recuperação mássica, porque não adianta ter uma recuperação metalúrgica excelente se a nossa recuperação mássica for muito baixa, a menos que seja ouro, né, gente? Então depende do bem mineral, mas em geral nós precisamos tanto de teor quanto de massa, senão não tem negócio, né? Nós temos que analisar teores de contaminantes em muitos bens minerais e a gente precisa também preocupar com granulometria. Porque a gente vai entender, né, eu vou comentar sobre isso, mas granulometria hoje chega a ser um fator, muitas vezes, impeditivo para a comercialização do produto final. Ou a gente adequa a granulometria ou a gente vai vender ganhando menos para o nosso cliente fazer essa adequação. Porque dentro do processo metalúrgico existe tamanho.
de material que nós podemos alimentar nos altos fornos para fazer a transformação metalúrgica do material. Então, o que é o processamento mineral, né? Qual a importância, quais são os objetivos? A gente vai submeter o nosso Run of Mine, o nosso ROM ou ROM, como vocês queiram chamar, a uma série de etapas que podem ser mais complexas ou menos complexas, conforme a complexidade do próprio minério que a gente vai estar trabalhando e a exigência do nosso cliente, a quem nós vamos atender. Então, desde etapas de cominuição, que são as etapas de fragmentação, britagem e moagem, e aí a gente tem grandes desafios dentro dessa etapa também, porque alguns minérios eles são mais fáceis, outros mais difíceis, mas em geral a gente tem uma heterogeneidade e a gente precisa garantir uma liberabilidade, a gente precisa garantir um tamanho adequado para as etapas posteriores. Nós vamos focar em flotação, mas a gente poderia fazer aí uma palestra inteira só sobre desafios na cominuição. Depois a gente vai fazer a etapa de classificação, em que nós vamos fazer separação por tamanhos, então, dessas partículas que nós fragmentamos. Vamos para as etapas de concentração, em que a gente vai ter pelo menos 2 produtos, mais um concentrado e um rejeito. Lembrando que nós não temos nenhum processo de concentração que chegue perto dos 100% de eficiência, nós estamos bem distantes disso, mas nós vamos conseguir, dependendo do bem mineral, teores mais elevados, enfim, né, aquilo que a indústria e os nossos clientes aceitam. Então, seguindo ali o concentrado, a gente vai ter etapas de separação sólido-líquido, porque em geral nós trabalhamos com concentração a úmido, dificilmente a gente vai conseguir fazer concentração a seco, seria ótimo se conseguíssemos, outro grande desafio. E aí a gente às vezes precisa fazer essa adequação de granulometria de produto final e a gente entra nos métodos de aglomeração, principalmente briquetagem e pelotização. Aí sim nós temos um produto final. Então, quão complexo vai ser o nosso fluxograma depende também do bem mineral que a gente estiver trabalhando. Mas o foco aqui é nós falarmos de concentração, mais especificamente de concentração por flotação. Então, para que a concentração aconteça, não importa o método que a gente esteja utilizando, é obrigatório que a gente cumpra essas 3 condições. Então, as nossas partículas, elas precisam estar livres. O que é que são partículas livres? São partículas que não estão associadas, né, partículas minerais que não estão associadas entre si. Porque se eu tenho partícula associada, se isso vai para o concentrado, eu diminuo o teor. Se vai para o rejeito, eu tenho perdas. Então, entender qual é o grau de liberação das nossas partículas é uma das etapas mais importantes dentro do processamento mineral. Depois, eu preciso ter propriedade diferenciadora. Senão eu não consigo separar essas partículas. Então a cor pode ser, eu coloquei bolinhas coloridas, mas para ficar bem didático, a gente vai se basear nessas propriedades diferenciadoras para escolher o método de concentração que vai nos atender. Pode ser a cor, pode ser concentração gravimétrica, baseando em massa específica, densidade, pode ser propriedade magnética, propriedade elétrica, mas em algumas situações esses métodos físicos não vão funcionar com eficiência. Ou só eles não vão ser suficientes para a gente atingir a especificação do nosso cliente. E aí nós precisamos induzir propriedades. Os métodos físicos já não vão ser mais suficientes e a gente passa a trabalhar então com métodos químicos, que seria a flotação. E a outra propriedade obrigatória que a gente precisa ter é a separabilidade. Aquilo significa que, baseado na propriedade, dentro do equipamento, algumas partículas vão seguir um caminho e outras outro. Então, nós vamos ter ali o nosso concentrado e o nosso rejeito. Quantas etapas de concentração a gente vai precisar realizar? Tantas quantas forem necessárias até a gente atingir o nosso objetivo. Então, o que a gente considera hoje como sendo a mineração na realidade? E aqui eu listei alguns desafios que eu enxergo dentro do processamento mineral, mas certamente não são os únicos. Nós poderíamos desmembrar isso em vários outros. Eu costumo brincar que não é receita de bolo, viu, gente? Então, se vocês vieram aqui esperando que eu passasse uma receita pronta, eu sinto informar que ela não existe. Porque mesmo que nós falemos do mesmo bem mineral, cada mina, cada usina vai ter a sua realidade. A gente vai precisar adequar a nossa operação àquela realidade. Às vezes a liberação não é na mesma granulometria, às vezes as associações não são exatamente as mesmas, e isso vai trazendo complexidade para o processo. Então, um primeiro grande desafio que eu trouxe aqui são os teores dos nossos minérios mais baixos. Aquilo que tinha teor mais elevado, em geral, já foi lavrado, já foi processado, já foi utilizado. Os nossos depósitos, eles estão empobrecendo. Nós temos, obviamente, depósitos novos que vão surgindo, mas, em geral, isso é tempo geológico, né? Fora da nossa época aqui. Então,
Novos depósitos também são descobertos, mas, em geral, os depósitos explorados hoje, no mundo todo, eles estão empobrecendo. E isso, então, gera teores mais baixos, o que nos obriga a diminuir mais, porque são minérios mais complexos, com várias associações entre si, e isso demanda, então, uma maior liberabilidade. E quando a gente diminui mais, a gente começa a ter uma série de problemas. Porque, pensando naquela propriedade anterior, pode parecer que a gente deveria diminuir, então, o máximo que nós conseguíssemos. Mas, hoje, nós temos limitação tecnológica abaixo de determinadas granulometrias, que, mesmo sendo produto de interesse, nós não vamos conseguir recuperar. No setor, nós chamamos de lamas, são os nossos ultrafinos. Hoje, até tem empresa conseguindo concentrar na faixa de 10 micrômetros, mas já é grande desafio conseguir. Em geral, a gente considera que abaixo de 20 micrômetros a gente já não vai conseguir mais, com a tecnologia existente, recuperar essas partículas. E elas acabam sendo descartadas como rejeito, mesmo sendo valiosas. Então, isso é um grande desafio. Eu preciso diminuir para liberar. Até quanto? Até quanto eu vou conseguir que eu consiga concentrar posteriormente? Outro grande desafio é a questão da água. Nós estamos vivendo um período de escassez hídrica e de mudança de regime hídrico. Embora no Brasil nós tenhamos uma situação relativamente confortável, nós temos em determinadas regiões alguns desafios também nesse sentido. E é claro que se houver uma crise da água muito maior, a mineração vai ter que parar. Porque, em geral, mais de 90% dos casos, nós não conseguimos trabalhar seco nessas granulometrias finas. Seria fantástico se a gente não precisasse da água, mas hoje ela é um insumo fundamental para o processo. A exigência do mercado, como eu falei, o foco no nosso cliente. O cliente não está diminuindo a exigência dele. Nós mesmos, se a gente for trocar de celular, nós não vamos chegar na loja e comprar um celular pior do que o que a gente já tem, né? Pelo menos, em geral, isso não acontece. A gente quer um mais moderno, um mais rápido, porque aquele do ano passado já foi, ele já está ultrapassado, ele já não me atende mais. E isso demanda os minerais que nós estamos preparando aí para serem utilizados. E a questão do meio ambiente e sustentabilidade, porque ela não vai andar separado do processo. Hoje, o mundo todo olha para isso com um critério muito grande, a gente precisa atender normativas internacionais. E aí vai trazendo cada vez mais desafio, porque nós precisamos entregar, a gente tem um contrato assinado com uma especificação e a gente precisa cumprir esses contratos. Ou então a gente começa a perder clientes. Então, como que nós vamos, dentro do processamento mineral, se reinventar? Ou otimizar o nosso processo de forma a recuperar, então, minérios mais pobres e indo além. Hoje a gente descarta muita coisa e a gente já descartou muito mais no passado. Antigamente, inclusive, nós considerávamos algumas coisas como rejeito, que hoje nós já falamos, opa, isso daqui tem teor de alimentação de usina. Minério de ferro é um dos maiores exemplos no país. Por que as barragens foram retomadas em Minas Gerais? Porque a tecnologia possibilitou isso. No passado não tinha dessa forma. Então, hoje, falar que nós vamos encontrar uma hematita perfeita, bem liberada, um material, minério de ferro, a menos que a gente esteja falando do Pará, né, gente? Mas, em geral, em Minas Gerais, nós já temos minérios mais complexos, goetitas, várias associações, teores mais baixos, trazendo mais complexidade para o processo. Então, até que ponto a gente vai conseguir concentrar com a tecnologia que nós temos hoje? E aí eu gostaria de listar mais dois grandes desafios que nós temos. Eu falei um pouco da nossa expectativa, da vida confortável que nós gostamos. Ninguém quer voltar a viver como vivíamos na época, né, na época da pedra. Nós queremos essa vida confortável, cada vez mais eficiente. Nós queremos casas inteligentes, mas a que custo? Esse dado ele é da ONU e eu peguei ele agora, tem algumas semanas. É uma estimativa, um estudo que foi feito para 2030. 575 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Isso é muito preocupante, isso é muito alarmante. E um outro dado que eu gostaria de apresentar para vocês é a questão dos fertilizantes. Principalmente quando nós pensamos nos 3 elementos essenciais para o crescimento das plantas, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Fósforo e potássio 100% extraídos de mineração e fornecidos para o agronegócio. Então, quando eu trago aquele dado de demanda de alimentos para os próximos anos, traz preocupação porque a mineração e o agro eles não estão separados, eles não andam separados. Nós fornecemos os fertilizantes necessários para que a gente consiga produzir alimentos para alimentar o mundo todo,
e eles também nos fornecem alguns insumos que nós utilizamos no processo de flotação, como, por exemplo, o amido, né? Amido de milho no Brasil, principalmente. Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, fornece alimentos variados para muitos outros países e nós precisamos de fertilizantes. E nós não temos o fertilizante necessário, né? Nós temos muito pouco do que nós demandamos. Então, embora a gente tenha muita mina de fosfato no país, a gente ainda importa aproximadamente 70% do que nós demandamos de outros países. Fosfato é ainda mais, potássio é ainda mais crítico, né, gente? Praticamente 90% do potássio que nós usamos vem de outros países. Então, se nós temos uma situação de pobreza extrema, nós precisamos cumprir todos aqueles requisitos necessários, nós temos grandes desafios e nós temos uma questão de agricultura, nós precisamos olhar com mais cuidado para aquilo que hoje a gente está descartando, aquilo que hoje a gente considera como rejeito. E aqui, então, chamando a atenção para essa questão do fosfato, principalmente. Porque a gente concentra, a gente alimenta as nossas usinas com 17%, 20% de teor de P2O5 e a gente concentra 34%, 35%. É muito baixo, eu considero muito baixo, eu acho que nós trabalhamos com pouca eficiência para a demanda, para a criticidade desse bem mineral. Então, eu acho que a gente precisa melhorar, a gente precisa olhar para esses rejeitos. E mais, eu acho até que nós deveríamos, todas as empresas do país, entregar para o governo, para a ANM, um relatório do que tem naquele rejeito que nós estamos descartando. Porque o rejeito de um pode ser o bem mineral de outra empresa, que vai recuperar isso. Afinal de contas, nós gastamos fortuna fazendo pesquisa mineral, extraindo esse minério, processando ele, transportando para no final a gente descartar. Eu acredito que nós não vamos conseguir reaproveitar 100%, mas certamente mais do que nós aproveitamos hoje. Então, o que é a flotação? A flotação ela é um método de concentração que se baseia, então, qual que é a propriedade diferenciadora? É a afinidade que as partículas minerais vão ter ou não com a água. A gente induz essa propriedade através do uso de reagentes químicos. Então, algumas partículas vão passar a ter afinidade com a fase gasosa, com as bolhas de ar que são introduzidas no sistema e são flotadas, são arrastadas até a superfície por essas bolhas, enquanto outras partículas continuam tendo afinidade com a água e saem na parte inferior do equipamento. Então, parece muito simples, mas o grande desafio é nós conseguirmos reagentes que tragam essa seletividade. E aí nós precisamos muito da química, do pessoal de desenvolvimento de reagentes trabalhando conosco para nós trazermos essa seletividade. Por quê? Porque muitos bens minerais vão ter afinidade igual com o reagente. Então, eu quero trazer uma seletividade, mas às vezes eu não consigo. E citando de novo rocha fosfática, quando eu penso em cálcio e fósforo, eles têm afinidade com o coletor da mesma forma. Então, se eu começo a arrastar muito cálcio, eu estou diminuindo a quantidade de fósforo. Isso é um problema depois, inclusive, na acidulação, no processo químico de fabricação do fertilizante. Então, é necessário que a gente consiga reagentes que sejam seletivos. E aí eu trouxe, então, para nós falarmos um pouco dessa seletividade. Como eu falei, não tem receita de bolo, cada minério vai ter que ser estudado caso a caso, cada rejeito vai ter que ser analisado, caracterizado e a gente tentar fazer essa recuperação. Mas hoje a flotação é o que nós temos de mais eficiente em termos de concentração, principalmente para partícula fina, ainda que também tenha limitações. É importante destacar, gente, que a flotação ela não é um método de lixiviação. Ela não substitui, muitas pessoas ao longo desses dias aqui na feira, principalmente o pessoal do ouro, teve essa percepção de que então não vai usar o mercúrio, porque está proibido, não vai usar o cianeto, porque também é tóxico, e vai passar então a usar a flotação. São coisas completamente diferentes. A flotação ela vai trazer um enriquecimento, eu vou remover parte das impurezas, mas a parte metalúrgica ainda vai precisar existir, tá? Então, só para deixar claro. O que eu vou apresentar aqui são alguns estudos que nós fizemos, que não está indo. Deu algum problema? Não está passando. Pode apertar todos para mim.
Agora foi. São alguns trabalhos e artigos que nós temos publicados ao longo desses anos. Tem tantos outros, eu selecionei alguns. Eu queria mostrar que nós temos uma linha de pesquisa muito forte no laboratório, relacionada a desenvolvimento de reagentes que sejam biodegradáveis, que sejam eficientes, que sejam baratos. Então, nós temos tanto uma linha de pesquisa que analisa frutos do cerrado como coletores para rocha fosfática e outros bens minerais que utilizam ácidos graxos como coletores. Também a linha de depressores, nós temos vários artigos publicados, então capítulos de livro também, de vários trabalhos, nós já estudamos piqui, a gente tem uma pesquisa em andamento que deve finalizar em breve com o óleo de macaúba, uma fruta típica do Cerrado. Agora sim? Tá ok? Deve ter sido o seu microfone. Aqui alguns outros, né, com pequi, que nós também usamos, castanha de macaúba, polpa de macaúba, entre tantos outros estudos que nós realizamos. Blend de óleos também. Nós também temos uma linha de pesquisa com os depressores. Esse, particularmente, foi meu estudo de doutorado, fazendo a utilização do sorgo, substituindo, né, o milho pelo sorgo. E aí nós testamos isso já para minério de ferro, para carbonatos, para pirocloro, minério de nióbio, da região ali de Catalão. E aqui alguns outros projetos que nós temos ao longo desses anos relacionados aí a minério de baixo teor. 2 projetos que nós desenvolvemos em parceria com a Alemanha foram o projeto MOCA e o projeto Camona. Eu coloquei aqui algumas das entidades que estiveram envolvidas nesses projetos. Foram empresas do Brasil e instituições de ensino e também da Alemanha. E o objetivo desses projetos, do MOCA especificamente, foi diretamente relacionado às terras raras, contidas no rejeito do processamento do nióbio da CEMOC em Catalão. Então, esse projeto ele aconteceu durante alguns anos, parte da pesquisa foi feita aqui no Brasil, parte da pesquisa foi feita na Alemanha. Então, nós fizemos todo um levantamento, a gente caracterizou todos os fluxos do processamento do nióbio para achar em qual local, em qual saída de fluxo, nós tínhamos o maior teor de terras raras. Então, esses 2 projetos, eles não foram uma lavra de terras raras. Eles foram, a partir de rejeito, uma recuperação desses materiais, que hoje são considerados críticos e estratégicos também, porque entram aí em todos os equipamentos de alta tecnologia. Então, aqui vocês conseguem ver várias dessas instituições que participaram do projeto. Estou vendo que está faltando algumas aqui. Na época nós éramos o UFG ainda, né? Atualmente o UFCAT, mas a USP também participou desse projeto, entre algumas outras. O projeto Camona foi a recuperação de terras raras a partir do gesso químico da produção do fertilizante. Então, também ligado ao fosfato, mas já lá na linha posterior, já na etapa química. Em ambos os projetos nós tivemos trabalhos publicados e bastante coisa desenvolvida a respeito disso. Eu trouxe 2 trabalhos de pós-graduação recentes, que foram do ano passado, tanto um doutorado do Francioli, que foi flotação de minerais portadores de terras raras de depósitos de Goiás, e o trabalho de mestrado da Jaciane, produção, não estou conseguindo ler, produção de concentrado de terras raras do rejeito da flotação de nióbio, também lá de Catalão. Então, os trabalhos sob orientação minha e do professor André foram trabalhos recentes que nós desenvolvemos através do processo de flotação, recuperando então as terras raras para que depois, né, elas possam ser transformadas em uma rota de processo e um coproduto da empresa. O ouro é outro elemento considerado crítico e estratégico. Eu costumo falar que não tem mercado ruim para ouro. A gente sempre tem muita demanda, porque o ouro ele não entra só na produção de joias. Ele tem tantas outras aplicações mais tecnológicas. Por exemplo, equipamentos de som. Ele é um excelente condutor. Peças também, né, de computação, entre outras. E o ouro ele também é muito usado na medicina como um elemento carreador da entrega do medicamento, principalmente para tratamento de câncer. Então, isso é uma inovação na área da medicina, em que eles utilizam o ouro não é o remédio, mas ele leva o remédio. As pessoas, às vezes, quando estão fazendo quimioterapia, é muito agressivo, então já é uma
uma inovação no setor da medicina, a pessoa toma um medicamento e aí tem essa entrega lá no local. Então, para tumores cerebrais, isso já é bem conhecido e desenvolvido na área médica. Nós gostaríamos de trabalhar com minério de ouro dessa forma, né, gente? Encontrar assim, o ouro maravilhosamente liberado, pepitas maravilhosas, né? Todo mundo queria trabalhar assim, mas quando chega no laboratório, gente, nunca chega assim, eu não sei porquê, hein, André? Normalmente ele está assim, ó. E aí a gente tem muitas pessoas que trabalham com ouro que vêm com a seguinte dúvida. Por que que no passado, meu pai já trabalhava aqui nesse garimpo há muitos anos e ele conseguia uma recuperação excelente de ouro e agora a gente não consegue mais? O ouro acabou? Provavelmente o ouro tão liberado daquela forma já acabou. Afinal de contas, nós temos desde a época dos bandeirantes aí extraindo ouro no país todo. Mas aquele ouro fino, que não vai ser recuperado através de métodos gravimétricos, que normalmente são empregados, ele não vai mais ser recuperado dessa forma. Nós temos ouro que não está oxidado daquela forma, liberado, as pepitas, a gente tem ouro sulfetado, às vezes até associado a outros bens minerais de interesse, o que torna ainda mais desafiador. Apesar de nós conseguirmos coprodutos, a flotação se torna mais desafiadora. Então, nós temos vários estudos que nós temos desenvolvido, principalmente nesses últimos 3 anos, com ouro aqui de Goiás, também ouro do norte do Mato Grosso, a região da Baixada Cuiabana. Então, vários desses lugares que fazem a extração e processamento de ouro há muito tempo, agora a gente está olhando para esses rejeitos e tentando recuperar aquilo que foi jogado fora, que não se conseguiu recuperar. Então, essa análise ela é bem criteriosa. E, mais além, a gente precisa entender que outros bens minerais estão nesses rejeitos. Porque, normalmente, no passado, o pessoal não fazia essa caracterização tão detalhada. Então, hoje, a gente já consegue olhar e verificar se não tem, talvez, outro bem mineral associado, que nem se sabia, mas que hoje a gente já consegue recuperar, porque temos tecnologia para isso. Então, isso é um estudo extremamente importante. Afinal de contas, né, gente? Ouro é muito valioso. Outro bem mineral que nós estamos trabalhando atualmente no laboratório é titânio. Existem vários minerais portadores de titânio, mas o que é comercialmente explorado, que em maior abundância é a ilmenita. E nós temos alguns trabalhos sendo desenvolvidos no laboratório, inclusive trabalhos de doutorado, estão em andamento no momento, que é recuperação de titânio a partir do rejeito também de algumas empresas da região. Então, nós estamos tentando viabilizar uma rota para processamento do titânio e, posteriormente, entrar também na produção de ligas de titânio, que são consideradas aí extremamente valiosas no mercado hoje. Porque o titânio ele entra desde próteses dentárias, próteses ósseas, mas ele também... tinta, indústria de tinta, ele vai entrar também em equipamentos de alta tecnologia, satélites, aviões, enfim, né, várias aplicações para o titânio e para suas ligas especiais. Então, o titânio hoje, vocês podem observar na mídia, ele está sendo considerado um mineral estratégico também e vai lá naquela questão da militarização que eu mencionei anteriormente. Outro trabalho muito importante que a gente tem desenvolvido no laboratório, já tem muito estudo feito, muito resultado, é com o minério de cromita da Ferbasa. Nós temos trabalhado tanto com o minério quanto com o rejeito, e aí a gente tem definições desse rejeito para rejeito antigo, rejeito mais recente, e também as escórias do processo metalúrgico. Porque o processo metalúrgico ele gera para a gente resíduos que nós podemos reprocessar. Então, a gente traz isso novamente para o processamento mineral e a gente reprocessa isso através de diferentes etapas. Então, a Ferbasa é a única empresa das Américas que produz liga ferro-cromo. Eles têm 2 minas, uma fica em Andorinhas e a outra em Campo Formoso, na Bahia, uma a céu aberto, a outra subterrânea. Acho que agora as 2 passaram a ser subterrâneas. E eles têm a planta metalúrgica deles, que fica lá na Bahia, também na cidade de Pojuca. E aqui eu só trouxe uma imagem de microscopia óptica, numa granometria bastante fina, de um dos rejeitos, para vocês verificarem que ainda nessa granometria existem partículas associadas. Então, eu não tenho material 100% liberado, embora ele já esteja bastante fino. Então, eu teria que diminuir mais para aumentar essa liberação e eu começo a trazer mais desafios para a flotação. E com relação às escórias, essa é uma imagem que mostra o quão heterogêneas são essas escórias. E a gente tem tanto escória de ferro-cromo de alto carbono quanto de baixo carbono. A de baixo carbono ela é preocupante porque ela pode liberar cromo hexavalente quando em contato com a água. E o cromo hexavalente é extremamente tóxico e cancerígeno.
Então não dá para simplesmente a Ferbasa pegar esse material e vender e falar, isso aqui é brita, usa na construção civil. Tem um problema ambiental sério envolvido. E eles acabam perdendo liga ferro-cromo na escória. Então o objetivo nosso é flotar esse material, recuperar essa liga. Claro que a gente não vai conseguir recuperar 100%, mas uma parte disso. E aí sim, analisar, fazer todos os estudos verificando se é possível dar outro destino para essa escória que não ficar amontoada em pátios, seja construção civil, agricultura, enfim, alguma utilização específica. Outro material que nós trabalhamos no laboratório, já tem alguns anos, um material extremamente interessante, foi um material da Nexa, de Juiz de Fora. Eles processam lá, fazem um processo, eu estou acabando, um minuto. Eles fazem um processo metalúrgico do zinco, e nesse processo, então, eles vão remover o zinco e sobra um rejeito, né, um resíduo, que gera, então, essa argento jarosita, que tem prata, tem um pouco de ouro também, e esse material é reprocessado, se faz a flotação para recuperar essa prata e ouro. Então nós trabalhamos com esse material, ele trouxe grandes desafios, porque ele tem um pH muito ácido, 1,5 mais ou menos, teor muito baixo de prata, e ele é um subproduto. Então, novamente, para quem costuma falar que mineração não dá segunda safra, né, gente? Se a gente pegar rejeito e reprocessar, a gente tem segunda safra. Se a gente buscar os produtos de resíduos eletrônicos e retirar os metais lá de dentro, nós temos uma terceira safra e assim por diante. Então, o que eu deixo como conclusão? Né? Que a gente precisa, acima de tudo, conhecer o nosso minério. Para a gente conhecer, nós precisamos caracterizar e caracterizar bem. Fazer uma boa amostragem para que eu saiba o que tem e em qual quantidade. Porque aí eu vou pensar alternativas. E alternativas que sejam tanto técnica quanto economicamente mais eficientes. A gente está pensando também em segurança de quem está trabalhando com esses materiais. O mercúrio foi proibido por um motivo, né, gente? Então a gente precisa pensar a respeito disso. Reagentes que sejam seletivos, biodegradáveis, que não vão trazer mais problemas posteriormente, e pensar diferente, não ter medo desse desenvolvimento e desses desafios. Então eu agradeço a atenção, se tiver alguma dúvida também eu estou à disposição. Obrigada, pessoal.